Você sempre soube que havia algo diferente, não como um talento especial, não como um defeito, mas como um desalinhamento silencioso entre você e o mundo ao redor. Desde cedo, certas conversas pareciam rasas demais. Certas certezas soavam apressadas. Certas verdades aceitas por todos nunca conseguiram se fixar dentro de você. Você percebe detalhes que passam despercebidos, tensões que ninguém nomeia, mudanças sutis no clima emocional de um ambiente, contradições escondidas por trás de discursos bem ensaiados. E isso nunca veio acompanhado de aplausos. Veio com estranhamento, com a sensação de estar sempre um passo fora do ritmo coletivo, como se estivesse ouvindo uma frequência que não aparece no som ambiente. Você tentou se ajustar, tentou diminuir a sensibilidade, tentou não pensar tanto, tentou acreditar que era exagero, imaginação, intensidade demais, mas algo em você nunca aceitou completamente essa explicação. Existe um cansaço específico em carregar percepções que não encontram espelho. Uma solidão que não nasce da falta de pessoas, mas da falta de reconhecimento interno. Um incômodo persistente de sentir demais, perceber demais, questionar demais e, mesmo assim, continuar em silêncio. Há momentos em que você entra em um lugar e, antes mesmo de qualquer palavra ser dita, já sente o peso do ambiente. Não é algo lógico. É uma pressão leve no peito, um ajuste automático da respiração, um estado de alerta que surge sem aviso. Enquanto outros riem, conversam e seguem normalmente, algo em você observa, capta, registra. Você percebe quando alguém sorri sem estar inteiro naquele sorriso, quando uma frase vem carregada de algo não dito, quando o silêncio diz mais do que o discurso. E muitas vezes isso não traz clareza imediata. Traz apenas uma sensação difícil de explicar, como se você estivesse sempre segurando informações que não foram solicitadas. Há também o cansaço depois de encontros sociais. Não porque você odeia pessoas, mas porque sua presença parece atravessar camadas. Você sente o que não é expresso, absorve climas emocionais, sai desses momentos com a impressão de ter vivido muito mais do que aconteceu na superfície. À noite, pensamentos retornam. Situações simples ganham profundidade inesperada. Perguntas surgem sem convite. Você revisita diálogos, expressões, decisões, não por ansiedade comum, mas por uma mente que não se contenta com o óbvio. Em certos momentos, você chegou a desejar ser mais simples, menos atento, menos permeável, menos consciente, porque perceber tanto sem um lugar claro para isso pode ser solitário, e talvez o mais difícil seja isso, perceber que você raramente encontra alguém que descreva exatamente o que você sente, como se sua experiência fosse real demais para ser ignorada, mas sutil demais para ser reconhecida. Se em algum momento você sentiu que isso descreve você, deixe um like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a quem também vive isso em silêncio. Durante muito tempo, você provavelmente tentou explicar essa sensação usando as respostas mais comuns. Pensou que talvez fosse timidez, ou introversão, ou excesso de pensamento. Em alguns momentos, chegou a considerar que fosse apenas ansiedade, sensibilidade exagerada ou uma dificuldade pessoal de se adaptar. Mas nenhuma dessas explicações se sustenta completamente, porque isso não começa em situações sociais específicas. Não depende do humor do dia, não desaparece quando você relaxa. Há algo mais constante, mais estrutural, operando no fundo da sua experiência. Você percebe padrões antes de eles se tornarem visíveis. Sente quando algo está prestes a se romper, mesmo quando tudo parece estável. Intui mudanças internas em outras pessoas antes que elas mesmas reconheçam. E isso acontece sem esforço consciente. Não é uma habilidade treinada, não é uma técnica.
não é algo que você decidiu desenvolver. É como se sua percepção estivesse sempre alguns segundos à frente do agora. As explicações mais comuns tentam reduzir isso a um traço isolado, um rótulo confortável, algo que possa ser rapidamente classificado e assim neutralizado. Mas o que você vive não se comporta como um simples traço de personalidade. Há algo invisível organizando essa forma de perceber. Algo que não se encaixa nas categorias usuais. Algo que não foi ensinado, mas sempre esteve aí. E talvez seja por isso que você se sentiu deslocado por tanto tempo. Não porque há algo errado em você, mas porque a origem dessa percepção raramente é nomeada. Quase nunca é compreendida, muito menos acolhida. Ainda não é o momento de revelar o que está por trás disso, mas é importante reconhecer que não se trata de um acaso, nem de um erro, nem de uma falha pessoal. Existe uma causa mais profunda, silenciosa e estruturante, atuando desde muito cedo. O que mais dói, na maioria das vezes, não é a percepção em si, é o que vem junto com ela. O isolamento discreto, a sensação de não caber completamente em lugar algum, a impressão de estar sempre traduzindo o mundo por dentro, sem encontrar quem fale a mesma língua. Você aprendeu cedo a observar mais do que participar. Não por escolha consciente, mas porque participar sem compreender parecia artificial. Enquanto outros se apoiavam em certezas prontas, você sentia a necessidade de ir além, de entender as camadas invisíveis do que estava acontecendo. Com o tempo, isso pode ter se transformado em solidão. Não a solidão barulhenta de quem está sozinho, mas a solidão silenciosa de quem está cercado de pessoas e ainda assim sente que algo essencial não é compartilhado. Como se houvesse sempre uma parte sua que precisasse ficar em espera. É comum que essa dor seja interpretada como inadequação, como se você fosse intenso demais, profundo demais, complicado demais. E para sobreviver, talvez você tenha aprendido a suavizar suas percepções, a guardar suas perguntas, a reduzir a própria presença. Mas essa dor não nasceu de um excesso. Ela nasceu de uma falta de contexto. Quando uma sensibilidade profunda surge em um ambiente que valoriza apenas respostas rápidas e superfícies, ela naturalmente se sente deslocada. Não porque é errada, mas porque não encontra espelho. O desconforto que você sentiu não é um sinal de falha, é um sinal de fricção entre quem você é e a forma como o mundo foi organizado. A dor, nesse caso, não aponta para algo a ser eliminado, mas para algo que precisa ser compreendido e integrado. Aquilo que parecia peso começa a revelar outro sentido quando deixa de ser combatido internamente. Existe um nome para essa forma de perceber que você carrega, ainda que ele raramente seja apresentado de maneira profunda. Na psicologia e na espiritualidade contemporânea, isso se aproxima do que alguns chamam de consciência ampliada ou sensibilidade perceptiva integrada. Não no sentido místico superficial, mas como uma estrutura interna de atenção e leitura da realidade. Pessoas com esse tipo de consciência não apenas pensam mais. Elas percebem mais camadas ao mesmo tempo, emoções próprias e alheias, contradições sutis, mudanças de energia relacional, tensões que ainda não ganharam forma. É como se a mente estivesse constantemente conectando pontos que outros nem chegaram a notar. Isso não significa ser melhor ou pior. Significa operar com um campo perceptivo mais amplo. E todo campo ampliado exige mais processamento interno, mais silêncio, mais tempo de integração. Por isso, muitas vezes, essas pessoas se sentem cansadas em ambientes barulhentos, confusas em conversas superficiais e deslocadas em estruturas muito rígidas. Do ponto de vista psicológico, essa consciência costuma estar associada a uma integração precoce entre emoção e cognição. Você não sente primeiro para pensar depois.
nem pensa para sentir em seguida. Tudo acontece junto. Isso cria profundidade, mas também complexidade. Do ponto de vista espiritual, essa sensibilidade aparece como uma abertura natural à interdependência, uma percepção de que nada está isolado, que gestos, palavras e escolhas carregam efeitos invisíveis, que a realidade não é apenas o que se mostra, mas também o que se insinua. Quando esse fenômeno não é nomeado, ele se transforma em confusão. Quando é reconhecido, começa a se organizar internamente. A mente para de lutar contra si mesma. A identidade se acomoda com mais verdade. Se esse tipo de explicação profunda faz sentido para você, se inscreva. Aqui a gente coloca nome no que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar. Há, de forma muito simples, dois modos de estar no mundo. Não como categorias rígidas, mas como tendências de percepção. Um modo vive predominantemente na superfície do que acontece. O outro sente necessidade de atravessar o que é visível. O primeiro modo busca estabilidade, previsibilidade, respostas claras. Ele se orienta bem por regras externas, consensos sociais, narrativas compartilhadas. Não há nada de errado nisso. Esse modo sustenta a ordem, a continuidade e o funcionamento coletivo. O segundo modo, no entanto, não se satisfaz apenas com o que é dado. Ele percebe fissuras nas narrativas prontas. Questiona o que parece óbvio. Sente quando algo não está alinhado, mesmo que ainda funcione externamente. Esse modo não encontra repouso fácil em certezas rápidas. Esses dois modos raramente se compreendem totalmente. Não por conflito direto, mas por diferença de foco. Enquanto um prioriza a adaptação, o outro prioriza a coerência interna. Enquanto um pergunta o que funciona, o outro pergunta o que é verdadeiro. Você provavelmente transitou entre esses dois mundos ao longo da vida. Tentou se adaptar, tentou simplificar, tentou viver a partir de expectativas externas. Mas algo em você sempre retornava ao ponto de origem, a necessidade de sentido, a busca por alinhamento profundo. Isso não cria superioridade, cria responsabilidade, porque perceber mais não é um privilégio confortável. É um chamado silencioso para viver com mais consciência, mais cuidado e mais integração. Reconhecer essa polaridade não é se separar do mundo. É entender por que certos caminhos nunca foram suficientes para você. Talvez você reconheça alguns sinais que nunca foram ensinados como sinais. Eles não aparecem em testes rápidos, nem em descrições genéricas. São experiências internas, quase sempre silenciosas, que você aprendeu a carregar sozinho. Você sente necessidade de recolhimento depois de perceber algo importante. Não para fugir do mundo, mas para organizar o que foi captado, como se sua mente precisasse de espaço para alinhar peças invisíveis. Você se incomoda quando precisa agir contra aquilo que sente como verdadeiro, mesmo que externamente pareça correto. Há um desconforto interno quando suas escolhas não respeitam uma coerência profunda, ainda que ninguém perceba. Você percebe quando alguém muda por dentro antes que isso se manifeste em atitudes claras. Nota quando uma relação começa a se deslocar. Quando uma conversa já terminou emocionalmente, mesmo que continue acontecendo em palavras. Há também uma sensibilidade especial ao que não é dito. Silêncios carregados. Olhares que desviam no momento exato. Frases que parecem neutras, mas trazem um peso difícil de explicar. Você sente isso no corpo antes de compreender com a mente. Em muitos momentos, você precisou aprender a se conter, a não falar tudo o que percebe, a filtrar sua própria profundidade para não parecer intenso demais. Isso criou uma espécie de vigilância interna constante, como se parte de você estivesse sempre moderando a outra. Você sente uma atração natural por temas que envolvem sentido,
identidade, consciência, existência. Não por curiosidade superficial, mas por reconhecimento. Como se essas ideias tocassem algo que você já sabia, mas nunca tinha visto formulado. Há uma necessidade silenciosa de viver com propósito real. Não no sentido grandioso, mas no sentido alinhado. Trabalhos, relações ou caminhos que parecem vazios drenam sua energia rapidamente, mesmo que sejam considerados bons pelos outros. E talvez o sinal mais claro seja este. Você sempre teve a sensação de que sua forma de perceber não é comum, mas também nunca conseguiu se colocar acima de ninguém por causa disso. Pelo contrário, muitas vezes isso veio acompanhado de dúvida, autocontenção e questionamento. Muita gente vive isso achando que está sozinha. Quando essas experiências ganham palavras, elas deixam de ser isolamento. Se você reconhece esses sinais, não como ideias, mas como vivências, isso não é coincidência. É um reconhecimento interno acontecendo agora, de forma calma e precisa. Perceber mais não é neutro. Essa consciência que se abre traz junto uma responsabilidade silenciosa. Não no sentido de carregar o mundo nas costas, mas no sentido de não se abandonar internamente. Quando essa percepção é ignorada por muito tempo, algo começa a se fragmentar. Você pode até funcionar bem externamente, cumprir papéis, atender expectativas, mas por dentro surge um cansaço difícil de localizar. Uma sensação de estar vivendo pela metade, como se sua presença nunca estivesse inteira em lugar algum. Ignorar essa consciência não gera um colapso imediato. Gera um afastamento gradual de si mesmo. Pequenas concessões que parecem inofensivas, escolhas feitas apenas para caber. Silêncios prolongados, onde sua verdade deveria respirar. Com o tempo, isso pode se manifestar como desânimo sem causa aparente. Perda de vitalidade, sensação de vazio, mesmo em meio a conquistas. Não como punição, mas como sinal de desalinhamento. Há também o risco de usar essa percepção apenas para observar, nunca para viver. Ficar preso à análise constante, à leitura do mundo sem participação real. Isso transforma a consciência em distância, quando ela deveria gerar presença. O aviso aqui não é de medo, é de cuidado. Essa forma de perceber precisa ser integrada à vida concreta, ao corpo, às escolhas, às relações. Caso contrário, ela se volta para dentro de forma estéril. Você não foi feito para se esconder da própria consciência, nem para carregá-la como um fardo solitário. Existe um ponto de equilíbrio, onde perceber mais não significa se afastar, mas se posicionar com mais verdade. Reconhecer isso agora evita anos de adaptação forçada e desgaste silencioso. Integrar essa forma de perceber não significa mudar quem você é, nem se afastar da vida comum. Significa parar de se dividir internamente. De um lado, o que você sente e percebe. Do outro, o que você mostra e vive. A integração começa quando essas duas camadas deixam de competir. Na prática, isso pede escolhas mais honestas. Não escolhas perfeitas, mas escolhas coerentes. Ambientes onde você não precise se contrair o tempo todo. Relações onde o silêncio não seja uma ameaça, mas um espaço legítimo. Ritmos de vida que respeitem sua necessidade de pausa e assimilação. Integrar também é aprender a traduzir sua percepção. Nem tudo precisa ser dito, mas o que for compartilhado pode ganhar forma clara, simples, humana. Sua profundidade não precisa ser isolante, ela pode ser ponte, desde que você não se anule para isso. É importante lembrar que perceber mais não te coloca fora do mundo. Pelo contrário, te convida a participar dele com mais presença. Estar aqui, pagar contas, construir relações, lidar com limites. A consciência não substitui a vida concreta, ela dá direção a ela.
Evitar o isolamento é essencial, não porque você precise ser entendido por todos, mas porque a troca real impede que sua percepção se feche em circuito interno. Uma ou duas relações onde você possa existir com mais inteireza já são suficientes para manter esse equilíbrio vivo. Também é necessário abandonar qualquer ideia de missão grandiosa ou identidade especial. Sua forma de perceber não exige palco. Ela pede alinhamento, pequenos gestos coerentes, decisões menos ruidosas e mais verdadeiras. Quando essa consciência é integrada, ela deixa de ser peso, passa a ser orientação, um senso interno que não grita, mas ajusta, que não afasta, mas ancora. Você não precisa caber em tudo, mas pode estar inteiro onde escolher estar. Talvez, ao longo da vida, você tenha acreditado que enxergar demais era um problema a ser corrigido, que sentir além do óbvio era um excesso, que esse deslocamento constante era sinal de algo errado em você. Hoje, isso começa a se reorganizar por dentro. Você não percebe mais porque é diferente. Você é diferente porque percebe mais. E essa diferença não pede isolamento, nem orgulho, nem silêncio forçado. Ela pede presença. Uma presença que não precisa convencer ninguém, apenas sustentar a própria verdade com calma. Há pessoas que passam pela vida cabendo, outras passam percebendo. Você sempre soube, mesmo sem palavras, em qual dessas experiências habitava. Agora, esse saber deixa de ser um peso difuso e começa a ganhar contorno. Nada aqui exige mudança imediata, apenas reconhecimento. Quando algo é reconhecido, ele para de operar na sombra, passa a orientar suavemente cada passo adiante. Se isso despertou algo em você, o próximo vídeo aprofunda exatamente esse ponto. Ele está na tela agora, para quem já entendeu que não veio para caber. E talvez a frase que fique seja simples, mas verdadeira. Você nunca esteve perdido. Você apenas estava consciente em um mundo que ainda não tinha linguagem para isso.